Olá pessoal, é uma alegria imensa trazer mais um vídeo aqui para o canal, o William Júnior, da WJ4, sempre com dicas, relacionadas à qualidade em laboratório de análises clínicas, para lhe ajudar aí no seu dia a dia. E hoje com um tema super importante para garantir a qualidade do resultado, a qualidade do material biológico, que são as amostras, que é armazenamento e transporte de material biológico. Então nós vamos ver aqui, nesse vídeo de hoje, os principais tópicos, os principais itens que você precisa ter o conhecimento para garantir um correto armazenamento e transporte dos materiais biológicos coletados nas unidades do laboratório em que você atua, tá ok? Então vamos aqui para os slides. Você que ainda não conhece o canal, curta e já ative o sininho também para ficar sempre ligado aí nos novos vídeos, tá ok? Então vamos para os slides. Muito bem, pessoal. Tudo que nós vamos ver hoje, tudo que a gente vai ver hoje é baseado, é retirado, como eu sempre falo. Eu sempre gosto de deixar referência de onde eu tiro o material. E eu sempre utilizo referências de instituições nacionais ou internacionais para que a gente esteja sempre falando no que tem de mais atual, E no que é a legislação vigente, que hoje é a RDC 20, tá? Da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E esse manual de vigilância aqui, ele é o manual sobre transporte de material biológico para fins de diagnóstico clínico, tá? Então ele segue a RDC 20, tá? Da Anvisa. Então vamos lá. Primeiro a gente vai iniciar conhecendo qual é o material que a gente trabalha. As amostras para diagnóstico clínico que a gente coleta no laboratório. Que material é esse? É um material de categoria B, tá? E qual é esse material de categoria B? Estão incluídas amostras para diagnóstico clínico que se sabe ou se suspeita que contenham agentes infecciosos causadores de doenças em humanos, como amostras de pacientes, com suspeita de estarem infectados por micro-organismos patogênicos ou amostras positivas. Então, assim, a diferença da categoria A é porque a categoria A são amostras que tem, sabido, é conhecido que existe um material patogênico ali, geralmente vírus ou bactérias com alto poder de transmissão, de contágio, Mas as amostras da categoria B são amostras que a gente não sabe se existe micro-organismo ali, tem ou não tem, e o objetivo pode ter ou não um micro-organismo presente, e o objetivo é para diagnóstico clínico. Então são as amostras que a gente trata em laboratório de análises clínicas, material de categoria B, tá ok? Esse símbolo aqui, o N3373, é o símbolo que representa espécimes para diagnóstico na categoria B. E ele deve estar presente nas caixas térmicas ou no isopor que estiver transportando ali, ou no veículo que seja utilizado para transportar, seja o carro-moto, para transportar essas amostras. Deve estar presente esse losango aqui nessa posição, tá? Não é um quadrado, tá bom? Para identificar que o transporte é de material biológico humano categoria B. Embalagem. É importante que a gente saiba que todo o transporte eles devem conter 3 embalagens. E na maioria dos casos sempre tem, mas a gente não entendia quais eram essas embalagens. A embalagem primária, que é aquela que entra em contato direto com o material biológico, que é o quê? É o tubo de coleta, o tubo de sangue, que é o recipiente universal, que recebe ali a urina, o escarro, que é o suave, que recebe ali o suave, o meio sturto, que recebe a amostra. Então, essa embalagem primária é aquela que recebe diretamente, tem contato direto com o material biológico. A secundária é aquela que vai envolver a embalagem primária. Pode ser de material plástico, pode ser uma sacola plástica, tá bom? Pode ser de diversos materiais. E a terciária é o que vai conter a amostra, a embalagem secundária e a primária, é o que vai transportar. Ela vai estar dentro, Que são aí geralmente as caixas térmicas e pode ser também o isopor, mas nós vamos ver, tem uma ressalva aí para isso. Olha o que é que ele diz aqui, esse material é retirado desse manual da RDC 20, tá? Que a embalagem terciária ou a externa deve ser rígida, resistente, dotada de dispositivo de fechamento e observando-se que materiais laváveis e resistentes a desinfetantes podem ser reutilizados, ou seja, a caixa térmica pode ser reutilizada porque ela é higienizável, é lavável, mas o isopor não. O isopor ele não é reutilizável porque você não pode higienizar o isopor. O isopor acumula micro-organismo. Então o isopor ele é de uso único, é descartável.
E por isso que a gente não recomenda, né? Salvo os casos em que tem que enviar via aérea, né? E aí tem que ser isopor, mas é de uso único, tá? E como ele é muito caro, se você termina colocando isopor na rotina, termina aqui sendo reutilizado. Então o ideal é você utilizar material rígido, caixa térmica de plástico, de outro material rígido, e não isopor, tá ok? Então você já entendeu aí as três embalagens, certo? Aqui eu coloco, ó, o isopor pode usar? Pode, se você comprar ele novo, tá bom? Comprar ele novo e descartar depois do uso, pode. Rotulado com N3373 e aqui a caixa térmica, você tem que garantir a higienização periódica, pode ser semanal, de acordo com a sua rotina, tá bom? E aqui, ó, essa imagem também é retirada do manual, tá? Ele dá um exemplo aqui, ó. Aqui é uma embalagem terciária, ela é aquela caixa de papelão rígida que tem isopor dentro, né? Ou às vezes só uma partezinha assim. Mas ela é rígida, tem um dispositivo de fechamento. A embalagem primária aqui, ó, recipiente primário, ó, é o tubo que tem o sangue dentro. Secundário, ó, embalagem secundária é, no caso, nessa imagem aqui, é esse recipientezinho de plástico que vai conter o tubo. A gente tem também o material absorvente. Nós vamos ver que todas as amostras têm que ser, as embalagens primárias têm que ser envoltas por um material absorvente, tá ok? E a embalagem secundária e a terciária é a caixa rígida, tá bom? Vamos ver outra imagem para ilustrar isso melhor também, ó. Embalagem primária, é aqui tem um contato direto com a amostra, material biológico, no caso aqui o tubo. Papel absorvente, que envolve o material, a embalagem primária, para evitar que caso ela destampe ou quebre alguma coisa, esse material contamine outras amostras ou ele extravase da embalagem secundária ali, que possa vir contaminar o biocondutor, o manipulador, tá? Então ela protege a embalagem primária. Embalagem secundária aqui no caso está sendo, ó, essa sacola plástica aqui, ó. Ó, embalagem secundária, tá vendo? Ó, sacola plástica. E a terciária novamente é a caixa, essa caixa aqui rígida com o número N3373, tudo direitinho, tá bom? Ainda está um pouco complicado porque essas imagens são ilustrativas, mas vamos ver, eu trouxe aqui para vocês mais real. A manta absorvente, tem vários para vender, esses papéis absorventes que você encontra na internet para vender, para envolver a embalagem primária, tá? E eu vou mostrar a vocês aqui, pronto, ó, antes das temperaturas, mostrar aqui, ó, as caixas, veja só. Aqui, ó, nesse caso, embalagem primária, o tubo, secundário está sendo esse recipientezinho de plástico aqui, e a terciária está sendo essa bolsinha aqui. Você pode carregar ela é rígida, né? Tem um dispositivo de fechamento, ó, e é identificado o N3373. Nesse caso aqui, ó, os tubos, a primária, essa caixinha vermelha com a tampa transparente secundária, e coloca ela aqui dentro dessa bolsa, que também é resistente, é higienizável, tem um dispositivo de fechamento rígida, como embalagem terciária, certo? Tranquilo? Aqui você vê que eles já estão separados, ó, e já tem uma esponja, que seria o papel absorvente também aqui. Mas nós vamos ver outros casos também, tipo aqui, ó. Eu vou já mostrar para vocês essa outra parte. Antes de chegar lá, eu queria lembrar que existem 3 tipos de temperatura que a gente trabalha com as amostras, né? Temperatura ambiente, que padronizado, né, internacionalmente é de 18 a 25 graus, e isso no Nordeste é um pouco irreal, é um pouco difícil, o ambiente do Nordeste ela é um pouco mais alta, mas tudo bem, a gente tem que trabalhar com ela. Refrigerado de 2 a 8 graus e congelada menor do que 10 graus, tá bom? Abaixo de 10 graus negativos, são essas 3 temperaturas. E você tem que trabalhar com o material garantindo o registro de temperatura. Você tem que registrar. Então, para registrar, é ideal que você registre na saída, digamos que a gente sabe que quase todos os laboratórios hoje, eles têm unidades de coleta. Então, tem locais que coletam que são um pouco distantes ali do núcleo técnico operacional, onde vai realizar a amostra, certo? Então, precisa se transportar, tá bom? O que é que se faz? Você tem que usar formulários, que tem lá a opção de o termômetro com 2 pontos, aqueles termômetros que tem 2 pontos para registro. E aí você tem que registrar a temperatura da caixa na saída do material da unidade de coleta, das amostras, e na chegada na triagem ou no NTO, antes de ser analisada. Então você utiliza o formulário e registra lá, se for temperatura ambiente, a maioria é temperatura ambiente,
urina refrigerado 2 a 8, tem algumas amostras que são congeladas, né? E tem algumas amostras aí também que são de sangue, mas que são refrigeradas também, tubos de sangue também refrigerados, tá ok? Então essas são as 3 tipos de temperatura e você tem que registrar e ter esse registro aí, registro atual, a mínima e a máxima, que tem todo o termômetro, tem o atual, a mínima e a máxima. Você fazendo o registro uma vez por dia já atende, porque quando você vai no seu termômetro que você resetou agora, aí ele você marca atual, digamos, 7 graus, mínima 4, máxima 7,5. Aí ele fica medindo. No outro dia, quando você for ver, tem a mínima e a máxima. Ele tem a medição dessas 24 horas, até o outro dia que você registra de novo e depois reseta. Tá ok? Muito bem. Aqui nós já vimos. O que é importante? Ó? Veja só. Alguns materiais eles têm que ser, a secundária tem que ser embalada individualmente. Então a gente vê aqui, ó, fezes e urinas. Tem a primária, que é o coletor recipiente universal, e tem um saquinho envolvendo ele individualmente, tá vendo? Em cada um aqui, ó. E a gente tem aqui, nesse caso, ó, tubos, veja só, tubos de soro. Aqui não dá para ver nessa imagem, mas deve ter uma manta, um papel absorvente ao redor desses tubos de soro. Tem que ter esse papel absorvente, tá bom? E esse saco plástico, ele está servindo como a embalagem secundária e a caixa terciária, tá? O que é muito importante vocês entenderem? Que existe uma diferença entre transportar tubo de plástico e tubo de vidro. E por isso a gente desrecomenda a coleta em tubo de vidro. E eu trouxe o texto aqui para ler, igual ele está lá na RDC 20. O que ele diz? Ó? Se vários recipientes primários frágeis, como tubos de vidro, forem colocados juntos em uma única embalagem secundária, digamos que aqui fossem tubo de vidros, eles devem ser individualmente protegidos ou separados para evitar contato entre eles. Se aqui fosse vidro, eu não poderia fazer isso. Ia ter que ser separado individualmente, igual nessa caixinha aqui, ó, que eles são, tá vendo? Aqui eles são separados individualmente, se fosse vidro. Mas quando você traz todos eles dentro do mesmo saco, tem que ser de plástico, né? Porque senão, ó, aí eles dizem, para evitar o contato entre eles, quando é vidro. Quando as embalagens primárias forem suficientemente resistentes, que são os tubos de plástico, porém em situações normais de transporte com as características necessárias de tolerância, pressão e variação de temperatura, as mesmas poderão ser transportadas juntas, sem a necessidade da separação individual. Tá vendo? Então ele permite você pegar vários tubos de plástico, colocar dentro de uma embalagem secundária só que lembrando que tem que ter a manta absorvente para proteger ali de um extravasamento e absorver aquele material e evitar que contamine as outras amostras, tá ok? Tranquilo, né? Entenderam então por que tem que se evitar também tubo de vidro, a não ser que você transporte individual, certo? Documentação. A caixa, a embalagem terciária, né, ou externa, no caso aqui a gente está vendo uma caixa térmica, né? Ela tem que ter o N3373 e tem que ter o endereço completo do destinatário e o nome e o número de algum contato para que, em caso de um acidente ou alguma urgência, possa ligar para ter informações sobre essas amostras. Então você pode colocar aqui, ó, na tampa da caixa o remetente, o endereço de telefone e o destinatário, o endereço de telefone. Você pode deixar fixo. Digamos que você tem uma unidade na cidade, vamos dar um exemplo aqui de Juazeiro do Norte. E aí o NTO é no Crato. Então na cidade você pode deixar uma caixa reservada para aquela unidade, com o endereço fixo daquela unidade e o destinatário fixo do núcleo técnico operacional, já que sempre ele vai fazer o mesmo percurso, tá? Então deixa o contato e a unidade lá, para caso de uma necessidade, um acidente, entre em contato e encontre essa informação lá na caixa terciária, na embalagem terciária externa. Veículos. Os veículos, ó, eu não encontrei uma imagem como eu gostaria, mas eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Ó. O veículo, o que é que ele diz? Tem que ser limpo periodicamente e tem que ter dispositivos de fixação das embalagens, né, para garantir que elas sigam seguras. Então, veja só. E tem que atender às normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT. Aí são normas específicas que vai de cada estado, tem que estar atento a isso aí também. Mas como é no carro, ó, veja que aqui ele tem uma cinta, ó, que é essa cinta aqui. É uma cinta com uma trava para proteger essa caixa. Tá? Você vê que ela tá apertadinha aqui. Aqui está um pouquinho folgada. Mas se ela tiver bem amarrada, no caso de um acidente, essa caixa não viraria. Entendeu? Aqui está errado, essa está errado. A gente vê vários, tem a caixa identificada direitinho,
mas a gente vê várias soltas. Ó. No caso de um acidente aqui, essas amostras, esses caixas podem abrir e derramar as amostras. Então aqui deveria ter essa cinta laranja em volta e somente essas caixas embaixo. Aqui como está essa, tem um, ó, e tem a cinta amarrando, tá bom? Então tem que ter o registro, é bom ter o registro da limpeza do veículo, deixar sempre limpo e ter, se for levar no bagageiro, levar amarrada nessa cinta aí, fixada, tá bom? Validação. Por último, né, para você garantir que o seu transporte ele está permitindo com que a amostra chegue em uma temperatura adequada, seja ambiente refrigerada ou congelada, você deve fazer uma validação e registrar isso. Como é esse documento de registro? Então você tem que ter um documento lá onde vai contar, descrever a validação. Então você vai dar um exemplo, por exemplo, você faz isso só uma vez e pronto. Digamos, realizamos a validação para o transporte de material biológico refrigerado. Como nós utilizamos, você pode colocar, utilizamos 20 recipientes de urina, colocamos na caixa, você vai dizer como foi as embalagens. Colocamos os 20 recipientes embalados individualmente na embalagem secundária, posicionados na caixa térmica, tá? Aí montagem das caixas. Os gelos foram colocados em duas barras de gelo de tamanho X nas laterais das caixas, 2 barras de gelo. E nós armazenamos, colocamos meia hora antes a barra de gelo para a caixa pegar a temperatura e colocamos as amostras, tá bom? E a gente está validando a temperatura de 2 a 8 graus. Pronto. E o transporte, a validação foi feita durante 3 horas. Você pega aí mais ou menos o tempo de transporte máximo que você pode ter em suas unidades. Digamos que a mais distante é 1h30, então você valida 2 horas. E aí você fez essa validação com essas urinas, com 2 barras de gelo na caixa X, durante 2 horas. E aí você fala que foi registrada a temperatura na saída e na chegada. E variou, na saída estava em 5 graus, na chegada estava em 7 graus. E aí você valida, registra esse documento, assina, data ele, deixa ele guardado lá no setor de qualidade, em uma pasta ou no setor de logística, para garantir que você fez a validação do transporte. Isso você tem que fazer uma vez para refrigerada, uma vez para ambiente e uma vez para congelada, que aí seria com o uso de gelo seco. Tá ok, pessoal? Então, é isso, né? Eu espero que tenha ajudado aqui. O que é que eu faço? Eu sei que eu não gosto de gravar vídeos muito longos, né? Sei que todo mundo tem o seu tempo, mas eu tento então resumir o que é de principal, tá? E trazer para vocês aqui, porque se a gente fosse ver essa norma aí completa, aí daria 1 hora ou mais de vídeo, a gente não terminaria. Então isso é o principal para você garantir um correto armazenamento e transporte do material biológico aí, garantindo qualidade nos seus resultados, tá bom? Então eu peço que nos ajude, fortaleça o canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com algum colega da área, tá bom? E ative o sininho também. Então fiquem com Deus, um abraço.